Olá, seja bem-vindo. A Academia está no ar. O programa de hoje vai falar da dissertação do mestre Moacir das Dores. Ele optou por um assunto que interessa a todos os municípios brasileiros, o papel de cada um deles na educação. Em outras palavras, o que cabe aos prefeitos no que diz respeito às educações infantil e fundamental. A Constituição divide as responsabilidades do ensino a cada uma das esferas da federação e prevê a edição de uma lei complementar para que isso seja feito. Quase 30 anos depois da Carta Magna, o Brasil ainda não tem essa lei. Será que isso dificulta o trabalho dos municípios? Vamos descobrir isso daqui a pouco. Antes, é hora de sabermos o título da dissertação. O federalismo educacional brasileiro, o papel dos municípios. Trabalho de dissertação apresentado ao programa de mestrado do Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento como parte dos requisitos para obtenção do título de mestre em Direito. Orientador, professor Jefferson Caruz Guedes. Apresentado o tema, eu agradeço ao Cléucio Santos Nunes, doutor em Direito do Estado, Constituição e Justiça, e a Divaneide Lira Lima Paixão, doutora em Psicologia. Eles vão ficar atentos a tudo o que for dito neste primeiro bloco, para depois do intervalo voltarem com perguntas. Apresentei o título, o convidado, os debatedores e agora é hora do resumo da dissertação. Vamos a ele. A dissertação é iniciada com um apanhado histórico da educação no Brasil. Depois concentra-se na Constituição de 1988, que identifica o papel dos municípios. De acordo com o INEP, as salas de aula sob responsabilidade municipal têm média de 18,6 alunos, maior quando comparadas às particulares, 13,2. Isso somente na educação infantil, creche e pré-escola. A dissertação questiona se a falta de uma lei complementar compromete o trabalho do município no pleno exercício das obrigações que a Constituição lhe impõe e constrói duas hipóteses a serem explicadas agora no programa. Professor Moacir, seja bem-vindo à Academia, obrigada pela presença. Eu que agradeço o seu honroso convite de participar deste programa apresentando o meu estudo. Quero cumprimentar também aos Dr. Cléucio, doutora Divaneide, por participar enriquecendo essa troca de ideias. Ok, professor, como nós vimos na reportagem, o senhor levanta duas hipóteses, né? Eu acho que chegou o momento, então, da gente explicar que hipóteses são essas. As hipóteses respondem ao problema levantado na dissertação. Qual é o problema? O problema é se a falta de lei complementar prevista na Constituição Federal, no artigo 23, ela impede que os municípios exerçam plenamente as suas competências na área de educação, ou seja, na prática das políticas públicas educacionais. Esse é o problema. As questões visam apresentar uma solução para essa pergunta. Então, nós temos dois enfoques. Um enfoque é apresentado pela professora Lúcia Vale Figueiredo, e o que ela vai dizer? Vai dizer que não impede porque se tratam de competências comuns estabelecidas pela Constituição para a União, os estados e o Distrito Federal e municípios, e cada um desses entes federativos, por serem comuns, eles devem exercê-las independentemente de lei complementar. As competências comuns, elas são estabelecidas em função da importância, da relevância para a sociedade brasileira daquelas atividades para as quais a Constituição estabelece a competência. E a segunda hipótese a segunda proposição, né, contida no estudo do professor Gilberto Bercovitch. Ele, então, responde essa mesma pergunta, agora especificamente sobre o prisma constitucional, dizendo que a falta dessa lei complementar prevista no artigo 23 da Constituição não impede que os municípios exerçam plenamente as competências educacionais
O que impede é exatamente a falta de coordenação e cooperação. Bom, a pergunta que não quer calar é se os municípios estão exercendo essa atividade de fato. Ou se eles usam a falta da lei complementar como uma bengala. O que nós temos na realidade, constatável de imediato, é que se um olhar panorâmico sobre a realidade brasileira, dos municípios, mostra que faltam escolas, faltam vagas nas escolas e faltam professores. Isso, de um modo geral, entre os 5.570 municípios que nós temos. Então, se há essa falta, é porque há um problema, não é? Agora, o problema existe, de fato. Agora, não decorre da norma, da regra constitucional. Não faltam leis para que os municípios atuem. É de se verificar, então, o que é que está faltando, mas não está na legalidade. Bom, a Constituição Federal, ela prevê o regime de colaboração. Ele é exercido? Aí, o terreno em que o professor Gilberto Bercovitch trabalha muito, porque cooperação é fundamentalmente colaboração. E articulação, né, entre os diferentes entes federativos. E aí é que surgem as dificuldades. As coisas não saem exatamente como o que está previsto na lei. E o outro aspecto é o planejamento, é a coordenação. É preciso que haja uma coordenação para que lá na ponta, onde estão os municípios, os recursos cheguem corretamente e as coisas aconteçam. A falha está na cooperação, nessa articulação que tem que haver entre os estados, os municípios e a União, para que as políticas públicas aconteçam e para que as competências que a Constituição prevê para os municípios na área da educação, no caso dos municípios, educação infantil e ensino fundamental, beneficiando as crianças as pessoas de 4 a 14 anos, né, praticamente criança, seja alcançado. Quando o senhor fala em coordenação, essa coordenação seria atribuída a quem? A coordenação seria em várias esferas. No primeiro momento, a União coordena. Depois, quando nós descemos para a execução, o Estado coordena. O município essencialmente executa as políticas públicas na área educacional. Ele recebe os recursos e executa as políticas públicas. Então, nós vamos depender de outros instrumentos que iremos falar aqui agora, previstos também em lei. Então, a importância está em destacar que não é a falta de lei. A falta está em outro momento da cadeia. Ok, professor. A gente vai dar uma pausa na nossa conversa, porque chegou o momento de apresentar a bibliografia utilizada pelo Moacir na pesquisa. Vamos ver. Competências na Constituição de 1988. Autora Fernanda Dias Menezes de Almeida, editora Atlas. Direito e Reforma Educacional. Autor Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, editora Sérgio Antônio Fabris. Princípio de Subsidiariedade, Conceito e Evolução. Autor José Alfrede de Oliveira Baracho, editora Forense. Professor, agora o Academia abre espaço para que o senhor complemente, então, as questões que ainda não foram levantadas em nossa conversa. Vamos lá? Seria interessante comentar a metodologia que utilizei, não é? O trabalho ele conjuga elementos da ciência jurídica com elementos da ciência da educação. E eu segui, na metodologia, passos ensinados pelo professor Humberto Eco em sua obra Como se faz uma tese. Daí eu destacaria os 3 tópicos: o objeto da dissertação, as fontes da dissertação e o itinerário que eu segui para conduzir o trabalho. Então, do objeto seria
esse trinômio constituído pelo federalismo, pela educação e pelos municípios. E, do ponto de vista esse objeto material, o objeto formal seria, os aspectos constitucionais ligados aos municípios, quais são suas competências específicas. E, do ponto de vista das fontes, a fonte primeira utilizada, a fonte primária, foi a Constituição Federal e a legislação complementar da área de educação, e como fonte secundária, a bibliografia crítica, ou seja, as obras dos autores considerados canônicos que estudam o federalismo. Ok, professor, muito obrigada pela sua exposição. A gente continua a nossa conversa daqui a pouco, porque agora a gente parte para um breve intervalo. Daqui a pouco tem debate, é já já. O Academia está de volta. Chegou a hora de iniciarmos o nosso debate. Estão aqui Cléucio Santos Nunes, doutor em Direito do Estado, Constituição e Justiça, e Divaneide Lira Lima Paixão, doutora em Psicologia. Vamos começar então, por favor, professor. Muito bem, meus cumprimentos ao Moacir pelo trabalho, por sua dissertação, muito bem explicada aqui nas perguntas feitas pela apresentadora Jordana, a quem eu aproveito para cumprimentar e cumprimentar também a Divaneide. Meu caro Moacir, eu vi que o seu trabalho aborda um assunto extremamente importante para o país, que é a educação. E sempre que se fala de educação, nós costumamos falar desse assunto com muito carinho, até com muita paixão. Eu gostaria de saber, Moacir, o que motivou você a trabalhar com esse tema na dissertação, né? Teria alguma questão especial ou, de fato, foi só uma análise crítica ou analítica da Constituição? Doutor Cléucio, o meu ponto de partida foi uma entrevista do professor Fernando Abrúcio, em que ele, ao analisar todas as dificuldades que o Estado federal encontra na condução da educação, chegando aos municípios, ele pergunta se as dificuldades que os municípios estão enfrentando decorrem da forma como as competências constitucionais estão previstas. E, em seguida, estudando o federalismo, eu verifiquei que Gilberto Bercovitch também analisava essa questão da falta de cumprimento à legislação e desse questionamento se a falta de lei complementar prevista na Constituição impedia que os municípios executassem plenamente suas competências. Então, eu conjuguei essas duas ideias, porque Abrúcio não falava especificamente nos artigos da Constituição e o professor Bercovitch não falava em educação. Então, eu trouxe para a área educacional. Se a falta do parágrafo único, da lei complementar prevista no parágrafo único, se ela impede que os municípios executem plenamente suas competências educacionais. Então, essa foi a pergunta. Daí eu saí, então, atrás de uma resposta, de uma solução, contida em duas hipóteses, né, da Lúcia Vale Figueiredo e do próprio Gilberto Bercovitch. Ok. Professora, por favor. O seu estudo, ele nos relembra que a Constituição de 88 trouxe com ela um projeto de redemocratização do país e de redução da desigualdade social que foi sendo criada aí ao longo da história, né? Especialmente a partir do fortalecimento dos direitos sociais. E tudo isso sobre a égide de um regime federalista que descentraliza o poder, que confere autonomia aos estados e aos municípios e que define também matérias de competência comum, como educação, saúde e assistência social. Entretanto, professor, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que propõe retirar gradativamente dos estados e municípios a responsabilidade com a educação básica. Então, eu pergunto, o que o senhor pensa sobre isso? Será que a União
coadjuvante com relação à educação básica, ou será que os estados e municípios dependem mesmo do protagonismo do governo federal? Professora, a educação é de extrema importância, né, para a nossa sociedade, tanto é que todos os ministros, os últimos ministros que aceitaram, né, o cargo, comentam que recebem inúmeras mensagens parabenizando e acreditando que farão um trabalho importante, porque a educação é um direito social, um direito de todos, garantido pela Constituição, direito, um dever do Estado, e um dever a ser efetivado mediante a educação fundamental para as crianças de 4 a 14 anos, na linha do ensino fundamental. Só que tem que haver o cuidado, porque o federalismo é exatamente a descentralização de competências. Então, as competências são descentralizadas, temos até o princípio da subsidiariedade, pela qual a União não deve fazer aquilo que o município faz. Então, se a preocupação é no sentido de levar cada vez mais as pontas à educação, eu não sei se a federalização da educação resolveria. Ok. Professor? Bem, olha, Moacir, o seu trabalho aborda o tema do federalismo, né? O Estado federado, quando se compara com o Estado unitário, é de fato uma estrutura muito mais complexa. Muitas questões jurídicas acabam ficando por trás da montagem de um Estado federado. E mais do que isso, as competências que são distribuídas pela Constituição para cada uma das unidades federadas é também um tema bastante árido no campo do direito. A nossa Constituição, por exemplo, aborda pelo menos 3 tipos de competências, e essas competências têm muito a ver com a função de cada um dos entes da federação, que é a competência exclusiva, a competência comum e a competência concorrente. E no caso do Brasil tem um ingrediente especial, que é o fato do município integrar a federação, e são 5.570 municípios, conforme você mencionou na sua exposição. Diante desse quadro complexo, dessa diferenciação, ou pelo menos essa previsão de várias competências no Estado Federado brasileiro, eu perguntaria para você, há como se estabelecer algum critério de diferenciação, de distinção entre a competência comum, muito falada no seu trabalho, e a competência concorrente, especialmente nesse tema da educação? Professor Cléucio, vários autores analisam essa questão e divergem entre si quanto a essa situação. Uns entendem que não há diferença alguma entre competências comuns e competências concorrentes. Outros entendem que deveria existir só competências concorrentes e não comuns. Outros que só competências comuns e não concorrentes. O professor Bercovitch, eu sigo a linha do professor Bercovitch, ele entende que não, tal como está colocado, está certo. Ou seja, as competências comuns, distribuídas para a União, Estados, Distrito Federal e municípios, estão assim distribuídas, dada a relevância social dessa meta. Essas são as competências comuns do artigo 23, que, em si, elas já exigem cooperação, porque é difícil atuar, por exemplo, na área da saúde, na área da educação, sem que haja uma articulação, um entendimento de que outros também estão fazendo aquilo. E as competências concorrentes do artigo 24, a elas estariam destinadas o papel regulamentador. A União estabelecer as normas gerais, os estados, a partir das normas gerais, disciplinar no âmbito da sua esfera, e os municípios disciplinar essas normas que foram baixadas lá pela União, nas regras gerais, especificar para a sua realidade, a realidade municipal. Então, esse é o modelo que está na Constituição e que entendo, pelo que eu conheço, que ele está correto, ele não atrapalha. Tanto é que a professora Lúcia Vale Figueiredo e o professor Bercovitch,
eles se entendem nesse aspecto. Os dois têm a mesma compreensão. A diferença é que o Berkovitch vai um pouco além e expõe que o problema não está na legislação, na lei. Os municípios, por exemplo, eles estão instrumentalizados do ponto de vista constitucional, tem as regras, do ponto de vista infraconstitucional, para cumprir a sua missão, e sob esse aspecto, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós temos o Plano Nacional de Educação, e temos também, que dá as diretrizes, as metas a serem atendidas e alcançadas, e nós temos também os recursos, a indicação dos recursos, que é o Fundeb. O Fundeb, que reúne, não é nem da União, nem do Estado, nem dos municípios, nem do Distrito Federal, mas a reunião dos recursos de cada um deles para um fundo que assiste à educação, eles estão aí instrumentalizando os municípios para que eles desempenhem essa função. Então, as competências do artigo 23 se diferenciam das do artigo 24, porque as comuns é a obrigação de todos os entes federados, mas especificamente cabe a cada entidade federativa regulamentar especificamente para a sua realidade, uma vez que o Brasil, como diz um autor consagrado, é a terra dos contrastes. Nós temos contrastes imensos, não só de Estado, de um para outro, como dentro do próprio Estado. Ok. Professora, por favor. O senhor menciona no estudo da importância de os entes federativos caminharem com o mesmo objetivo no que se refere à qualidade da educação. E menciona também a proposta do Jamil Coury sobre o Sistema Nacional de Educação, que vai nessa linha também de promover direitos iguais e equidade também com relação à educação básica. E no país a gente está em vias de implementar a Base Nacional Comum Curricular, que está na sua 3ª versão e que agora está sob análise do Conselho Nacional de Educação. Então, a minha pergunta é, como o senhor avalia a BNCC? Será que é possível, por intermédio das propostas que advêm dela, colaborar ou aumentar essa colaboração entre os entes federativos, promovendo um diálogo com as políticas públicas educacionais? Será que dá para ter consensos? Eu acredito que o consenso ele tem que ser perseguido, não é? Há autores de algumas décadas atrás, por exemplo, o Alvin Toffler, com o Choque do Futuro, né, o próprio Jeremiah Rifkin, com a sua obra O Fim do Emprego, tocam num ponto fundamental. Eles imaginavam como seria o futuro. O futuro já chegou para nós, não é? O que nós temos que o aluno tem que aprender hoje, o que o professor tem que ensinar para enfrentar uma sociedade em mudanças contínuas e crescentes. Quer dizer, é uma angústia de todo mundo. Se nós olharmos hoje o noticiário da França, por exemplo, jornais da França, nós vamos ver que eles também estão discutindo a educação. O que é que eu tenho que aprender hoje? O que é que eu tenho como professor de ensinar hoje para que eu me prepare para o futuro? Aquela preparação para o mercado que excluía a filosofia, a sociologia, ela entrou em choque com a realidade, porque hoje você precisa de competências socioemocionais, liderança, espírito crítico, uma série de coisas que talvez sejam que nos preparem para o futuro, porque nós não sabemos exatamente como será esse futuro, dada a velocidade das mudanças e a forma como as mudanças afetam as pessoas, o mundo e os empregos. Então, pensar em preparar só para o mercado é muito pouco. É necessário preparar mais que isso, é necessário preparar para a vida. Como? Somente a discussão, o debate poderá nos conceder esse caminho. Ou seja, um caminho que vai ser perseguido. Eu acredito que essa base curricular comum esteja na primeira etapa e que o futuro vá modificar muito, dado a dinâmica da própria história.
Ok, professor. Muito obrigada pela participação aqui no Academia e por finalizar o nosso programa com uma reflexão tão bela sobre o futuro da nossa educação. Muito obrigado. Eu que agradeço a senhora, a direção do programa e aos debatedores que enriqueceram essa nossa conversa. Ok. Obrigada também aos debatedores. E você também que assistiu ao nosso programa pode rever o Academia e outros pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Para entrar em contato com a nossa produção, mande um e-mail para academia@stf.jus.br. A gente se vê no próximo programa. Tchau!